Amém. Boa noite, graça e paz. Graça e paz. Boa noite. Hoje é dia 30 do mês 6, junho de 2021. Quarto dia da semana, quarta-feira, exatamente 20 horas aqui. Iremos abordar o seguinte assunto. Aliás, o título é A Pedra Rejeitada. Está baseado na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2. Capítulo 2. Olha aqui. A partir do verso 4. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 4, a pedra rejeitada. Então vamos lá. Diz o seguinte: E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então, esse tema da pedra que está reprovada, né? Reprovada pelos homens. Naturalmente está se referindo a Jesus. Jesus é a pedra reprovada pelos homens. Naturalmente ele está usando aí a figura, uma comparação, uma analogia com uma construção, né? E para entender exatamente o que ele está dizendo, nós precisaríamos de um entendimento a respeito da construção, que certamente era diferente da construção de hoje, das construções de hoje. Uma pedra reprovada. As construções antigas que nós temos hoje são pedras lavradas que eram colocadas uma ao lado da outra ou sobre a outra, trabalhada de tal maneira que elas se encaixavam perfeitamente. E aí eu imagino que os construtores, eles pegavam as pedras e examinavam a pedra para ver se ela se encaixava. E quando percebiam que não se encaixava, ele reprovava a pedra ou rejeitava, jogava fora. Essa pedra não serve para a construção que nós estamos fazendo. Então, dentro dessa analogia da pedra, a pedra rejeitada, ou no caso aqui a pedra reprovada, no sentido de que ela não serve para a construção, ela não se encaixa, por isso deve ser descartada como sendo inútil. Esse é o tipo de pedra que Pedro está dizendo que Jesus é uma pedra reprovada pelos homens. Naturalmente, existia uma pedra angular, né? Uma pedra angular, que era a pedra que servia de base para a partir dela as outras pedras eram encaixadas, porque ela que segurava a construção, porque ela estava no ângulo, né? A pedra angular, ou pedra de esquina, como às vezes é chamada. Dessa pedra depende toda a construção, né? Então essa pedra principalmente tinha que ser uma pedra perfeita, né? Que estivesse no ângulo para a partir daí as outras serem colocadas, ou da esquina dessa construção. E aí, dentro desse tema aí, vamos ver aqui, verso 6, vamos saltar para o verso 6, ele diz assim: Pelo que também na Escritura se afirma, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina.
que é essa pedra angular aí, a pedra principal da esquina. Eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Então aqui ele mistura naturalmente a comparação, a analogia com a literalidade, né? Enquanto uma pedra, essa pedra principal da esquina, ela é eleita e preciosa. Só que no verso 4 também diz que ela era eleita e preciosa, mas assim, mas para Deus, eleita e preciosa. Então, Jesus é essa pedra, né, principal da esquina. E foi Deus que escolheu, e Deus escolheu sob medida, por isso que ele elegeu eleita e preciosa, pela importância dela. A gente observa aqui que Deus veio de uma maneira, os homens veem de outra, né? Isaías 55 já diz isso, né? Assim como os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, né? Os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Então, para os homens, essa pedra não servia. Para os homens, essa pedra, ela não se encaixava para a pedra de esquina, as outras tinham que ser colocadas a partir dela. Então ela foi reprovada pelos homens, examinaram e disseram, não, essa pedra aí não serve para construção, pode jogar fora, é inútil, vamos ter que procurar outra pedra para dar início à construção. Só que para Deus, essa pedra era eleita e preciosa. A eleição fala da sua escolha por Deus, né? E a preciosidade da sua importância, do seu valor, né, para com Deus. Então os homens descartaram essa pedra, reprovaram essa pedra, mas essa pedra é exatamente a que Deus elegeu e a considera preciosa, né? Jesus é essa pedra. E aí no verso 6, ele repete eleita e preciosa, esse que pôs em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Então, aí está aí o evangelho, né? Quem nela crê. Quem crê nessa pedra. Tipo assim, ainda usando a figura da construção. Quem crê que essa pedra é a pedra certa. Quem crê que essa pedra é a pedra da esquina, né? A pedra angular, é a base da construção. As outras pedras têm que se encaixar a partir dela. Quem crê nisso, que essa pedra é a pedra certa, no caso de Jesus, não será confundido, né? E quem nela crê não será confundido. Sabemos que na primeira carta de Paulo aos Coríntios ele fala que a pedra era Cristo, havia uma pedra espiritual que seguia o povo no deserto e a pedra era Cristo. Então é uma pedra, Cristo, Jesus, é uma pedra que foi dada por Deus para quem nela crê não será confundido. Não haverá confusão, né? Crer nessa pedra chamada Jesus. E aí ele diz, verso 7, e assim para vós, os que credes, é preciosa, né? Para os que creem. Mas para os rebeldes, aqui a tradução é essa aí, né? Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a cabeça da esquina. Então, novamente, nós vemos aí essa pedra vista por dois ângulos, pelo ângulo dos homens, aliás, por três, né? Porque tem a visão de Deus sobre essa pedra, já vemos que é eleita e preciosa para com Deus. Mas para os homens, existem aqueles que creram nessa pedra. Jesus é essa pedra, né? Que nele crer nele. Ele é a pedra certa da construção, pedra de esquina, pedra angular, pedra principal, pedra eleita e preciosa é a avaliação de Deus. Devemos ter a mesma avaliação também, né? Mas aí tem os rebeldes, ele fala aqui os rebeldes, né? Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a cabeça da esquina.
Então, os rebeldes, aqui os homens, os rebeldes, eles não creram nessa pedra, né? Eles não creram, eles a reprovaram, eles disseram, essa pedra não serve para a construção, é inadequada, é inútil para a construção, então precisamos lançar fora essa pedra, porque para a construção ela está reprovada. E aí, o adjetivo que Pedro dá para esses homens é os rebeldes, né? E eu acredito que essa ideia dos rebeldes, ele continua no verso 8, onde ele diz aí, é uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Pedra de tropeço e rocha de escândalo, né? E essa palavrinha aí, tropeço e escândalo são praticamente sinônimos, né? Porque escândalon, no grego é realmente tropeço, né? Você colocar uma pedra no caminho de alguém para fazer a pessoa tropeçar. E então, ele veio se tornar uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Para aqueles que tropeçam na palavra. Aí vem o tropeço aqui, já diz, não é literal, não é em pedra literal, mas é um tropeço na palavra. Aí diz aqui, sendo desobedientes. Sendo desobedientes. Então eu tinha falado que eram os rebeldes que não criam na pedra, né? E agora ele fala desses que tropeçam na palavra sendo desobedientes. Aqui entra a ideia de obediência em relação à palavra de Deus, né? Então, Jesus é essa pedra que faz essa separação entre os rebeldes e desobedientes, ou rebeldes ou desobedientes, porque essa pedra se tornou uma pedra de tropeço, ou rocha de escândalo, né? Uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque eles, quando olharam para essa pedra, eles a reprovaram, né? A conclusão deles é que ela não servia, ela não se encaixava na expectativa deles para aquela construção. E aí eles são considerados desobedientes, e diz aí, para o que também foram destinados. Aí entra essa ideia daí foram destinados, né? Quando ele fala eleita e preciosa, é a doutrina da eleição, né? Em relação a Jesus é complicado essa questão da eleita, né? Porque Jesus é o Filho unigênito de Deus, depois ele se torna primogênito, em virtude de Deus ter começado a ter outros filhos, né? No caso, aqueles que realmente creem em Jesus. Mas aqui ele diz, para o que também foram destinados esses que não creram, né? E esses destinados aqui entra aquela discussão sobre a predestinação, eleição, destinação. Eu lembro que lá em Atos 13, quando Paulo e Barnabé pregaram em Antioquia da Pisídia, diz lá que creram todos quantos foram destinados para a vida eterna. Aí fala de uma destinação, e em outros textos fala de uma predestinação, que é chamada também a doutrina da eleição, e aqui, sem entrar na controvérsia entre calvinistas e arminianos, mas é a escritura que está dizendo que esses foram destinados para isso, né? Esses foram destinados para não crer, né? Para rejeitar a pedra ou reprovar a pedra, que é do caso de Jesus. A gente lembra lá do Egito, né? Quando Faraó se endureceu o seu coração para não deixar o povo ir. E quando a gente vai examinar bem o texto, algumas vezes diz assim, que Faraó endureceu o seu coração e não deixou o povo ir. E algumas vezes diz que Deus endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo ir, né? Pelo sim ou pelo não, nós estamos lidando com Deus Todo-Poderoso, né, que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, né? Paulo diz isso. E, portanto, nós não devemos julgar os atos de Deus pelos nossos padrões humanos e limitados e prejudicados por causa do pecado, mas
pelos padrões da Escritura, que revela realmente o pensamento de Deus. Né? E aí, ele está dizendo exatamente isso, que eles foram destinados para rejeitar essa pedra, no caso é Jesus. Né? E depois Paulo vai discursar mais extensamente a respeito disso, em Romanos 9, 10 e 11, onde ele vai dizer que veio endurecimento em parte sobre Israel, para que Deus pudesse estender a sua benevolência para os gentios. Porque se os judeus houvessem recebido o Messias de braços abertos, os gentios estariam fora. Né? Os judeus tivessem recebido o Messias de braços abertos, os gentios estariam fora. Mas, para poder incluir os gentios na salvação, Deus mesmo endureceu o coração dos judeus. Né? Essa é uma coisa que está exposta aí. Não adianta a gente espernear para cá ou para lá, porque contra o que está escrito, né, nada podemos contra a verdade, só em favor da verdade. Isso, a verdade é que está escrita. Podemos até não entender tudo, né? Mas o certo é que Jesus vai colocar aí como essa pedra de tropeço, de escândalo, como a pedra de esquina, a pedra angular. Eu já vi o desenho de uma porta daquele tempo. Até hoje tem lá em Israel. Acredito que aquelas portas no muro. Tem um portão de Damasco, acredito que é portão de Damasco, se eu não me engano. Então aquela curvatura na forma de um domo que tem sobre a porta, e aí onde ele colocava essa pedra bem no meio da curvatura. E as outras pedras eram colocadas a partir dela. Então, ela é que segurava todo o encaixe das outras pedras, que segurava toda a construção. É nesse sentido que Jesus é essa pedra principal. Né? E para com Deus ela é eleita e preciosa. Ele repete essa expressão, né? Para com Deus ela é eleita e preciosa. Mas reprovada pelos homens. O rejeitado, reprovada pelos homens. Né? E aí ele vai dividir os homens nessas duas categorias. Aqueles que creram, né, que Jesus realmente é essa pedra, como Deus afirma. E ele fala, e os rebeldes, os desobedientes que tropeçam na palavra, porque para esses Jesus se tornou uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Então, antes de prosseguir, eu quero examinar um texto em Mateus, que fala do mesmo assunto. Mateus 21. Mateus 21, 42. Após o Jesus contar a parábola dos lavradores maus, e ele está tendo ali como seu auditório judeus, então Mateus 21, 42, ele diz aí: diz-lhes Jesus, nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Aqui está rejeitaram, né? Essa foi posta por cabeça do ângulo, aqui a cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aqueles sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os principais dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo esta palavra, ou estas palavras, entenderam que falava deles. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. E então, claramente, ele está se dirigindo aos judeus, né? Que os judeus, no caso aí, a maioria pelo menos, foi que reprovaram ou rejeitaram essa pedra, que é Jesus. E também quando nós vamos iniciar a leitura da primeira carta de Pedro, a gente vê que ele está se dirigindo aos judeus, os judeus crentes agora, né? Judeus messiânicos. Então vamos lá. Primeira carta de Pedro,
capítulo 1, verso 1 diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Agora veja só: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então ele endereça essa carta aos judeus. Só que no caso aqui é o mesmo destinatário que aos hebreus, né? Que são aos judeus da diáspora, mas aos judeus crentes. Agora são judeus crentes, né? Mesmo assim, ele usa essa figura da construção para mostrar que aqueles que creram, eles reconheceram, né? Creram nessa pedra eleita e preciosa por Deus. E os que não creram foram rebeldes e desobedientes. Vai dizer que para isso eles foram destinados. É por isso que Pedro usa a palavra eleitos segundo a presciência de Deus. Agora, ainda que ele fala sobre essa questão, uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. É o que Jesus foi para esses judeus desobedientes. Como para qualquer outra pessoa que for desobediente também, né? A palavra. Aí eu vou ler aqui em Mateus capítulo 11, quando João Batista já estava preso, diz assim, Mateus 11, verso 2. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o evangelho é anunciado aos pobres. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Olha a palavra do escandalizar, que é pedra de tropeço, né? Bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Não achar nele pedra de tropeço, para ficar na categoria de desobedientes e rebeldes, né? Alguns se escandalizaram nele, né? Mas ele manda esse recado para João Batista: não se escandalizar. Não se escandalizar nele. Então, voltando aqui para o capítulo 2 da primeira epístola de Pedro, eu vou ler agora aqui no verso 5, 2:5, que diz assim: Vós também como pedras vivas. Quem são esses vós? Ele já tinha falado que Jesus era a pedra angular, principal de esquina, né? Uma pedra viva. Agora, vós também são as pessoas a quem ele está dirigindo a carta, no caso aqui, aos judeus da diáspora, judeus crentes que creram no Messias, que Jesus era o Messias, né? Judeus messiânicos, por assim dizer. Ele está enviando para essa carta. Então ele diz: Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, aí a gente vê aqui uma diferença entre o Antigo Testamento e o Novo. O Antigo Testamento tinha o sacerdócio levítico, ou sacerdócio araônico, e tinha lá a casa de Deus, que era o Templo de Jerusalém. Então, tinha todo um serviço de sacrifícios, de oferendas, o culto. Isso tudo era muito importante realmente no judaísmo, no Antigo Testamento, para os judeus. Agora, Pedro está falando agora de um edifício espiritual, uma casa espiritual, né? Sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo. Agora, a casa não é o templo que Salomão construiu, mas é uma casa espiritual. E cada pessoa, como uma pedra viva, é acrescentado naquela construção. Os seres humanos é que são pedras vivas, para oferecer sacrifícios espirituais. Então, os sacrifícios que deveriam ser oferecidos
não eram mais sacrifícios materiais, né? Sacrifícios físicos, mas agora são sacrifícios espirituais. Ele fala de sacerdócio santo. Hebreus vai falar muito sobre isso também, né? Então nós temos que entender que a igreja é um sacerdócio, só que é um sacerdócio espiritual. Ele fala que é um sacerdócio santo. É casa espiritual. Cada crente é uma pedra viva nessa construção. O templo ainda está sendo construído, porque o de Salomão foi concluído, né? E aí, nesse caso aqui, o que ele está procurando demonstrar aqui e que nós temos que entender é que os sacrifícios que são trazidos, ou que forem trazidos a Deus agora nessa nova dispensação, né, do sacerdócio espiritual, da casa espiritual, tem que ser agradáveis a Deus, né? Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Eu creio que a chave aqui esse sacrifício tem que ser agradáveis a Deus. Porque mesmo na antiga aliança, havia os sacrifícios que não eram agradáveis a Deus. Então vou aqui, por exemplo, fazer uma citação aqui em Isaías capítulo 1. Olha só, Isaías capítulo 1. Verso 11, diz assim: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado do sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Observe, lembremos que ele falou lá que é para trazer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Aqui Deus não está se agradando desses sacrifícios que os judeus estão trazendo a ele no Antigo Testamento, na época de Isaías, né? Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para a minha abominação, e também as luas novas, os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Que mais? As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas e estou cansado de suportar. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Aqui já há uma aplicação para nós agora sobre a questão da oração. Fazia parte do culto também do Antigo Testamento orações, e nós vemos aqui que não era suficiente orar, né? Porque mesmo que eles orassem, Deus disse que não responderia, porque as mãos deles estavam sujas de sangue. Ou seja, o que eles faziam, a conduta deles não era condizente com a resposta de oração. Ou seja, Deus não responderia às orações, ainda que multiplicasse as orações, ele não responderia por causa da qualidade das pessoas que estavam orando. Por isso nós devemos também não nos iludir hoje, muitas vezes, achando que só oração resolve, porque só oração não resolve. Tem que ser a oração e a conduta de quem ora, né? O comportamento, as ações, as obras no dia a dia, para que as orações possam ser respondidas, né? Aí diz aqui: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido. Agora o que Deus requer mesmo? Ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Então, no lugar de o cumprimento de todo aquele rituais religiosos, de oferta, de holocausto, das orações, Deus não estava suportando aquilo, porque as pessoas que estavam trazendo as ofertas ou fazendo culto, a sua vida era uma vida que não era condizente com a misericórdia de Deus, né? Não é diferente hoje.
podemos multiplicar as nossas ações religiosas, os nossos cultos, as nossas oferendas, mas as nossas ofertas de Deus têm que ser agradáveis a Deus. Não foi só no caso de Caim e Abel, que Caim teve a sua oferta rejeitada por Deus, enquanto que Abel teve a sua oferenda aceita, né? O Novo Testamento diz assim, que, aliás, o Velho já diz, atentou Deus para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou o Senhor. E o Novo Testamento já diz, não sendo como Caim, que era do maligno, matou a seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram mais e as obras do seu irmão eram retas. Então, é a prática, é a conduta no dia a dia, o que nos qualifica para ter as nossas orações respondidas diante de Deus e que Deus aceite, porque tem que ser sacrifícios agradáveis a Deus. E se esses sacrifícios não forem agradáveis a Deus, Ele não vai aceitá-los. Hoje é do mesmo jeito. Agora, ainda em Isaías, eu quero citar, tem um texto de Isaías que me chama sempre muita atenção, Isaías 58, porque fala do jejum. Às vezes até pensamos assim, não, mas se nós jejuarmos e orarmos, vai resolver tudo. Mas nesse texto aqui, Deus mostra que oração e jejum nem sempre resolve, né? Então, ele vai dizer assim, olha, Isaías 58, 3. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e para debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo. Não jejueis como hoje para fazer ouvir a vossa voz no alto. Será este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixe livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados? Então, quando vires o nu, cubras, e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará, a tua justiça será diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Ou seja, eu já vi pessoas pregarem sobre este texto erradamente. Essa libertação, né? Esse quebrar o jugo aqui, não se trata de quebrar o jugo de Satanás na vida das pessoas, não tem nada a ver com isso. Se trata sim ali que os próprios judeus, né? Eles eram que colocavam o jugo nos seus irmãos, nos seus escravos, nos seus empregados. Eles é que eram cruéis e desumanos com aqueles que os serviam. E é contra esse tipo de comportamento que Deus está falando. Então ele disse, olha, não adianta vocês jejuarem e orarem para ouvir a vossa voz no alto, porque eu não ouvirei, porque vocês têm que quebrar o jugo, ou seja, o jugo que vocês colocaram sobre aqueles que estão sob a liderança, sob a autoridade, né, no serviço de vocês. Então, era a crueldade, a desumanidade, a insensibilidade no cuidado dos outros, nos empregados, dos escravos, até dos familiares, quem sabe, que Deus estava deplorando. Né? E aí ele disse, em vez de vocês jejuarem, vocês deveriam agir dessa maneira bondosa com os outros. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes a ligadura da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, que deixe livres os oprimidos e despedace todo o jugo? E erradamente alguém pode aplicar isso na guerra espiritual contra Satanás, né? Não é quebrar o jugo de Satanás, é quebrar o jugo que nós mesmos impomos sobre as pessoas que estão debaixo da nossa autoridade. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres
abandonados, então, quando vires o nu, cubras e não te esconda da tua carne. Ou seja, esses sacrifícios não são agradáveis a Deus. Deus está dizendo que ele não, nem do jejum, nem da oração ele se agradava. Então não adianta oferecer para Deus esse tipo de oferta ou sacrifício que Deus não se agrada. E aí, voltando para a primeira carta de Pedro, capítulo 2, quando ele fala aí que nós agora somos casa espiritual, pedras vivas, nessa construção da casa espiritual, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Né? E aí, a gente vai mostrar aqui que sacrifícios espirituais são esses, né? Que sacrifícios espirituais são esses que nós, da Nova Aliança, agora numa casa espiritual, nós somos pedras vivas, não podemos oferecer esses sacrifícios. Que sacrifícios são esses? Aí eu quero falar um pouco aqui das páginas e ler Hebreus 13, que por acaso é uma carta semelhante a essa carta de Pedro, porque também encaminhada a uma comunidade de judeus gentios. Hebreus 13, 15. Hebreus 13, 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Né? Lá é sacrifício agradáveis. Aqui é sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Então, a igreja tem que pensar assim. Nós somos o sacerdócio espiritual, né? Uma casa espiritual, pedras vivas. Sacerdócio de Melquisedeque, Hebreus vai falar muito sobre isso. E nós fomos constituídos para oferecer sacrifícios a Deus. Só que agora são sacrifícios espirituais e que devem ser agradáveis a Deus, como do Antigo Testamento também tinham que ser agradáveis a Deus. E tem até uma passagem assim, sem fé é impossível agradar a Deus. E nesse caso aqui, ele especifica que um dos sacrifícios que nós temos que oferecer a Deus, que tem que ser sacrifício espiritual, tem que ser agradável, é o louvor. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios confessa o seu nome. Então mostra aqui que o louvor é uma parte muito importante do culto a Deus. Né? O louvor é uma oferta. No Antigo Testamento, o judeu trazia um carneiro, um bode, um cordeiro, um cabrito, oferta de alimentos, cereais. Né? Agora, às vezes alguém pode até pensar, não, se nós nos reunirmos como igreja e nós só cantarmos louvores a Deus, isso não adiantou nada. Adiantou sim, porque isso aí é um sacrifício espiritual que estamos oferecendo a Deus. Faz parte do nosso culto, da nossa oferta, da nossa oferta a Deus. O fruto da confissão do seu nome é o louvor. Agora, claro que o louvor, necessariamente, esse louvor pode não ser agradável a Deus. Né? Se nós oferecermos um louvor que seja agradar, qualquer sacrifício tem que ser agradável a Deus. Agora, nós estamos no meio de uma geração em que há muita controvérsia a respeito do louvor. Né? Alguns acham que muitos mercadejaram o louvor, né? Profissionalizaram. Tem uma série de questões aqui que podem tornar o nosso louvor como que não agrade a Deus, né? Desagradável a Deus. Ele aqui vai falar sacerdócio santo, né? Então, um sacerdócio santo. Então tem que ser, esse louvor tem que ser agradável a Deus. É um sacrifício, é espiritual, mas tem que ser agradável a Deus. Então, aqueles que oferecem o louvor devem agradar a Deus, né? Devem ser pessoas que estão fazendo louvor por uma motivação certa e tal. Então, mas o louvor é importante, é parte do sacrifício dessas pedras vivas que nós fazemos, né? Onde ele já disse que Cristo é a pedra a pedra de esquina, a pedra angular. Mas, ainda em Hebreus 13, 16, diz lá: e não
vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifício Deus se agrada. Olha, aí fala novamente, Deus se agrada desse sacrifício. Aqui o sacrifício, você vê que aqui não é nem oração nem jejum, né, porque pode também não agradar a Deus, mas ele fala de beneficência e comunicação, que significa aquela mesma palavra que ele fala lá em Isaías 58, que é ajudar o órfão e a viúva, né? Que Tiago também vai dizer assim, a religião pura e imaculada diante de nosso Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da impureza do mundo, né? Ele diz aqui, vamos ver lá, está bem aqui o texto, né? E guardar-se da corrupção do mundo, Então, a beneficência e a comunicação, que são outro sacrifício espiritual, nós como pedra espiritual devemos oferecer esse sacrifício espiritual agradável a Deus, essa beneficência que é ajudar os necessitados, né? É uma constante, tanto no Velho como no Novo Testamento. O culto a Deus não pode se transformar numa mera religiosidade. Ou seja, mas há sempre duas dimensões, ou duas direções na questão do culto. Uma na direção a Deus e outra na direção do outro ser humano. Então acredito que o louvor é algo na direção de Deus, é um sacrifício espiritual na direção de Deus, feito com a motivação certa, da maneira certa, é um sacrifício que Deus aceita e se agrada. Enquanto que a beneficência e comunicação é uma atividade na direção do outro crente, né? De ajudar, de fazer, de ajudar, de fazer o bem, né? Aí entra aquela questão da comida, bebida e roupa e outras coisas que o crente deve ajudar o seu semelhante. Não é uma coisa assim, uma religiosidade meramente teórica, mas é uma religiosidade prática. E sempre tem uma finalidade na direção de Deus e outra na direção do outro ser humano, no caso aqui do outro crente, em primeiro lugar, né? Embora possa ser também ajudar os de fora. Ou seja, atos concretos que vão beneficiar o seu semelhante e que vão resolver o problema, né, dele, que no caso, basicamente, é comida, bebida e roupa, para que a pessoa não morra. E aí, essa nova religião, que apesar não é religião sim, né? Só que a religião do Velho Testamento, ela tinha uma cosmovisão, né? Ela tinha uma outra... nem finalidade porque a finalidade é a mesma, né? A finalidade é prestar um culto a Deus. Mas ela era diferente, né? Então, a do novo muda, que agora a casa é espiritual, as pedras são vivas, porque são espirituais, porque Jesus, que é a pedra de esquina, também é uma pedra viva, e os sacrifícios agora são diferentes do Antigo Testamento, porém sempre é assim, algo na direção de Deus para glorificar a Deus, e outro na direção do ser humano para ajudar o ser humano na sua dificuldade, né? Deus sabe que nós somos bem pé no chão, carne e osso, nós precisamos comer, beber, vestir, nós precisamos de determinadas coisas materiais, não podemos só espiritualizar, porque a espiritualização vai na direção de Deus, a materialização na direção do outro ser humano, que no caso do outro crente em primeiro lugar. Então, que nós fiquemos com essa reflexão aí, porque a pedra rejeitada ou reprovada foi Jesus. Mas ela foi reprovada pelos rebeldes, pelos desobedientes. Mas para nós que cremos, essa pedra é eleita e preciosa. E o serviço que nós prestamos a ela, essa pedra que é Jesus, construindo o templo espiritual, né? Que Jesus é a principal pedra da construção, nós estamos construindo dessa maneira, né? Pelo menos no caso aqui, bem pertinho, tá? Louvor na direção de Deus, um sacrifício agradável, e ajuda material na direção do outro crente ou do outro ser humano, preferentemente